Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui no portal, aqui no Facebook também. Um grande abraço. Vamos iniciar o estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Nós estamos no Desgosto da Vida, Suicídio. Agora a pergunta 946, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui. Pergunta 946. E do suicídio, cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo. E do suicídio, cujo fim é fugir, aquele que o comete, fugir às misérias e às decepções deste mundo. O que pensar desse caso, né? Como entender isso? Né? Do suicídio, cujo fim é fugir às misérias e às decepções deste mundo. O que vocês acham? Se justifica? Não? Está certo, errado? É a mesma coisa? É diferente? E aí, pessoal? A pessoa está desgostosa desse mundo, né? E ela quer fugir dos desgostos e das decepções. A Val, covardia, né? A Maria, uma pessoa sem fé. A Andreia acha que é bem pior, né? Vamos ver a resposta aqui então. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. Tá? Então, a princípio aqui, né, pobres espíritos que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Às vezes a gente é levado a pensar que nós não temos força suficiente para vencer, no sentido de que as provas são maiores do que nossa capacidade, né? Mas não é bem assim. Tá? Nós não temos uma cruz mais pesada do que a gente pode suportar. Tá? Se nós não suportarmos, não é por falta de força, por falta de condição de vencermos, de suportarmos, né? Né, Joel? A nossa cruz tem o tamanho da nossa capacidade. Né? Tudo vem de acordo com a nossa possibilidade, né? O formato é anatômico, o peso já é de acordo com, já é calculado conforme a nossa estrutura, né? Não tem aquela história da pessoa lá que achava que a cruz estava muito pesada e foi levado para escolher lá uma outra cruz, né? Aí chegou lá um monte de cruz, né, para a pessoa escolher. Experimentava uma, experimentava outra, para ver se tinha uma boa pegada, né? E fala, não, essa aqui tá leve demais, essa aqui eu não sei não, acho que vou passar vergonha carregando uma cruz desse peso aqui, tá muito leve, né? A outra era pesada demais, não, essa aqui acho que não. Até que achou uma que era do tamanho certo que ele queria, né? O peso certo, tinha uma boa pegada, formato anatômico, tá? A hora que foi ver, era a cruz dele mesmo, né? Tava escrito o nome dele atrás da cruz, né? Era dele, uma cruz light, né? Já. Ai, ai. Na verdade a gente acaba escolhendo aquilo que é o nosso mesmo, né? A gente já vem preparado para passar por aquilo que a gente está passando, né? Só que às vezes a gente começa a reclamar demais, começa a querer fraquejar, né? E aí fica mais pesada a cruz, né? Então, continuando a resposta aqui. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam, sem se queixar, porque serão recompensados. Aí a questão da queixa, né? A reclamação é um problema, é uma doença, né? Que a gente tem que se livrar. Acaba virando um hábito, né? O Joel, a dos outros é parece mais leve, né? Quando vemos, na verdade, o sofrimento do outro é maior às vezes, é verdade.
Isso mesmo. Então, é, felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde cruelmente a vacuidade dessas palavras. Né? Então, muitas vezes a gente fica reclamando, fica se queixando, né? E fica esperando uma salvação, que na verdade somos nós que temos que proporcionar a nós mesmos. Né? A salvação é a salvação dos nossos defeitos, né? É a salvação do nosso ego, é a salvação dos maus hábitos, os vícios que a gente traz. Né? Não podemos ficar esperando uma salvação de fora, nós temos que fazer por onde salvar a nós mesmos, né? Nos tornando melhores. Essa é a verdadeira, é o que nos daria força suficiente para vencer, né? Então, começando já por não reclamar, já está bom demais, né? Certo? Então, às vezes as pessoas ficam esperando a fortuna, né, para serem felizes, né? Tem até aquela frase, né, que eu gosto bastante. Pedi todas as coisas para usufruir a vida. Foi-me dada a vida para fruir de todas as coisas. A gente fica esperando tanta coisa para a gente ser feliz. E às vezes só falta a vida dentro de nós para a gente aproveitar de todas as coisas que já estão aí, não é, Joel? As coisas já estão aí ao nosso redor. E as pessoas são muito aquinhoadas de recursos que às vezes não aproveitam, porque falta vida, falta ânimo, não é? Então, a gente fica buscando fora, né, Marcinho? Algo que já existe dentro de nós, só precisamos ativar, né, essa visão superior, esse significado superior. Né? Então, ô Joel, sim, sempre brinco que somos ricos, mas na verdade somos ricos, somos mesmo ricos. Isso, é verdade. De possibilidades, né, de, de afeto, de conhecimento, né? E é uma riqueza mesmo, né? E muitas vezes a gente não valoriza e fica querendo apenas os bens de fora, que são legítimos, né? Mas não serão a nossa felicidade. Pode trazer algum prazer, pode trazer alguma satisfação, algum conforto, mas as pessoas que acreditaram que proporcionaria a felicidade se enganaram, porque depois se encontram de mãos vazias, não encontrando a felicidade que almejaram. Né? A felicidade a gente só vai encontrar tendo objetivos metafísicos, né? Tendo objetivos além da matéria. A Zélia está dizendo, Alexandre, e o que pensar daquele que apenas tenta o suicídio? Acredito que neste momento não tinha intenção real. Né? O que pensar daquele que apenas tenta o suicídio? A gente viu nas perguntas anteriores alguns casos diferentes, né? Aí depende, né, Zélia? A intenção é muito importante, né? E a intenção ela também fica registrada em nós, impondo também um reajuste. A lei, ela capta não apenas o ato em si, mas a intenção de fazê-lo, mesmo que a gente não consiga, tá? Só que caso a caso, nós temos que analisar. Cada caso é um caso. Tem os atenuantes e os agravantes. Tem suicídios, como a gente disse, que são verdadeiros assassinatos, porque a pessoa estava completamente obsediada, estava subjugada, e aí não entra nem como suicídio, entra como assassinato. Tá? Então aí depende de cada caso, tá, Zé? Então, vamos para a subpergunta A. O Allan Kardec indaga então os espíritos. Os que hajam conduzido
o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Aí, é justamente o que a gente estava falando. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? É? Então, a pessoa foi induzida. Gente, aqui, o suicida, ele pode ser induzido por encarnados ou por desencarnados. Tá? Ele pode ser induzido consciente ou inconscientemente, ele pode ser induzido a isso. Por encarnados ou por desencarnados. Tá? Encarnados, muitas vezes, quando alguém o trai, quando alguém o lesa de maneira muito grave, quando alguém vai minando suas resistências morais, emocionais, né? Provocando ciladas, provocando dificuldades várias, pode induzir alguém ao suicídio, à desesperança. Tá? E os espíritos que a gente estava falando nos processos de obsessão. Né? Aí, na verdade, são dois tipos de obsessão. Obsessão entre encarnados e obsessão de desencarnado para encarnado. Tá? Mas são dois tipos de obsessão aí, que podem induzir a pessoa ao ato do suicídio. Né, Maria? Aí a pergunta, os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? O que vocês acham? Quem induzir os outros ao suicídio vai sofrer alguma consequência? Ou só aquele que se suicidou? Sofre sim, né, Maria? Né, assim. Então, essa aqui tá fácil de responder, né? Vamos ver a resposta então. Esses, ai deles, responderão como por um assassinato. Né? É o que a gente tinha falado antes a respeito da obsessão. Tá? Então, aí vai contar para eles como um assassinato. Esses que foram responsabilizados. Tá? Tem aquele caso que eu falei outro dia para vocês lá daquele livro da minha mãe, Perante Deus, o Eric, que ele tinha se envolvido com uma moça, a moça era noiva já de um outro rapaz. E ele começou a seduzir a moça, tal, e ele é uma pessoa famosa, uma pessoa de status, tal, e acabou se envolvendo com a moça e o rapaz foi procurá-lo. Falou, poxa, Eric, deixa eu ficar com ela, você tá se interpondo entre eu e ela, a gente vivia bem, eu preciso dela, tal. E foi lá pedir para ele se afastar. E ele não deu importância, né? E ele escorraçou o rapaz. E depois até riram, ele e a moça, né? Riram do rapaz, tal. Depois o rapaz se suicidou. Não tendo condição de suportar aquela perda, e aqui não quer dizer que ele estava certo, que o rapaz estava certo, mas sem condição de suportar a perda, né? A carência que ele tinha, tudo mais, a fragilidade dele, né? Aí ele se matou. Né? E depois o Eric acabou também deixando a moça, porque tinha se cansado dela, também deixou a moça. A moça, algum tempo depois, ela acabou adoecendo e morreu também, alguns anos depois, né? E aí, depois, mais tarde, o Eric acabou recebendo os dois como filhos, nessa mesma encarnação. Depois deles passarem um tempo em torno dele, necessitados, né? Eles foram socorridos e vieram nascer na própria casa do Eric. Né? Mas o filho veio com problema, porque foi um suicida, só que o Eric teve que ajudá-lo, porque ele era o responsável por isso também. Né? Quem se suicida sempre é responsável, só que essa responsabilidade é compartilhada com outros ou não, de acordo com a intensidade da influência. Tá? Então a pergunta 947.
Vamos ver aqui. Pode ser considerado suicida aquele que a braços com a maior penúria se deixa morrer de fome? E aí, pessoal? Pode ser considerado suicida aquele que a braços com a maior penúria se deixa morrer de fome? Pode ser considerado suicida? A pessoa está numa pobreza, numa miséria, numa penúria, e ele simplesmente se deixa morrer de fome. Fica sem ânimo de lutar e se entrega à fome. Ele seria tido como um suicida também? Como é que vocês analisam essa situação? Assim, suicídio certamente, né? E vocês, pessoal? Eu penso que sim, né? O que essa pessoa poderia fazer? O que ela poderia fazer? Poderia fazer alguma coisa? Dependia dela não morrer, buscar, né? Vamos ver aqui, assim, tentar reagir, né? O Dudu, cada caso é um caso, né? A Maria, pedir que seja. Como assim, Maria? Vamos ver a pergunta. Pode ser considerado suicida aquele que a braços com a maior penúria se deixa morrer de fome? Então vamos ver aqui a resposta. É um suicídio, mas os que lhe foram a causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Então vamos analisar esse comecinho aqui, tá? É um suicídio. É um suicídio. Tá? Primeira coisa que os espíritos falam, é um suicídio. Mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele. Tá? Então aqui é interessante, né? Uma outra situação, uma situação mais de caráter social, né? Socioeconômico, uma questão realmente social, cultural, né? Dependendo da região. Os que lhe foram causa, quer dizer, para a pessoa chegar naquela situação de penúria, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi lesado financeiramente, afetivamente? A pessoa enlouqueceu e depois ficou zanzando por aí como um mendigo louco, desequilibrado, que está numa situação de penúria? Vejam quantos casos podem surgir aí, quantas situações, né? Então, é um suicídio, mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo. Vamos supor, já está um mendigo lá na rua, né? Ou numa favela e as pessoas estão vendo, os vizinhos estão vendo, ou as pessoas que passam na rua estão percebendo. Pessoal, está dando uns piques de energia aqui. Qualquer coisa, se eu cair aqui é porque acabou a força, viu? Tá? Vocês já ficam aí de prevenção. Tá? Então, essas pessoas todas que podiam ter ajudado, vendo a fraqueza da pessoa, vendo a indigência, vendo ali aquela situação de penúria, não fizeram nada. São responsabilizados pela omissão. Aí o crime é de omissão. Podiam ter feito bem e não fizeram. Serão responsabilizados, né? João, enquanto uns se esbaldam, outros morrem de fome, né? Podiam dividir, ampliar, né? Gerar trabalhos assistenciais, tal, que ajudaria, né? Assim, desse tema de hoje mexe muito comigo. Minha tia e meu tio suicidaram no ano passado, né? Então, né, Cida? Precisam de oração, né? Sempre, né? A Jandira é aquele que o tenta cometer e se arrepende muito e pede perdão a Deus. O fato de se arrepender e pedir perdão a Deus é uma coisa ótima, né, Jandira? Toda intenção, ela fica registrada em nós. E para nós é um pesar que a gente sente, puxa, como é que eu pude pensar nisso, né?
Então isso já traz um pesar para a gente, mas que a gente tem que superar, né? E se nós cometemos esse erro de querermos, de tentarmos, nós temos agora que buscar a vida, buscar nos ajudar, buscar os outros, ajudar os outros, né? E é isso, ir para frente e não ficar olhando para trás, né? O Nassim. E quando os que tentaram impedir este suicídio não tiveram êxito, continuam sendo responsabilizados? Não, aí não, né, Nassim? Aí não. Eles terão, dentro deles mesmos, a paz de consciência. Eles terão dentro deles aquilo que os fará estarem melhores, que é a paz de consciência. Olha, eu tentei, a pessoa não permitiu, ou ela não quis, ela queria mesmo morrer. Eu tentei ajudá-la, mas ela não quis. Então, mas pelo menos a gente está com a paz de consciência, né? Porque, em primeiro lugar, pessoal, a gente está sempre acostumado a imaginar essa cobrança vinda de fora. É como Deus, aquele Deus de fora ainda julgando a gente. Você está certo, você está errado. Mas, na verdade, a lei divina está dentro da nossa consciência. É isso que o Livro dos Espíritos fala, inclusive, né? Onde é que está inscrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Somos nós mesmos que nos culpamos, somos nós que nos cobramos, ou que nos absolvemos, porque no tribunal da consciência é a gente para com a gente mesmo, né? Ok? Então vamos ver aqui. A Maria, os dois lados, mas ele poderia ter reagido. Às vezes são provas que nos é dado para poder criar a situação melhor de vida para nós. Então, o problema, né, Maria, é que às vezes a pessoa está tão desanimada, já está tão deprimida, ela já está tão desorientada, que às vezes, se não for a ajuda de fora, não consegue reagir. Então, aí, nesse caso, a responsabilidade passa a estar na vida de fora, na sociedade, né? Agora, tem casos não, que a pessoa se entrega mesmo, como é que a gente pode dizer, deliberadamente, né? Tinha condição de reagir, mas se entrega, né? O Dudu, vejo a fome da África, a comida é enviada, mas existem tribos que não deixam passar, daí vem a morte por fome, né? Não existe suicídio por fome nesse caso, Nem a Cruz Vermelha às vezes pode entrar em alguns lugares, certas tribos na África, é verdade, Dudu, E cada um será responsabilizado pela atitude que vem a cometer. Cada um será responsabilizado, né? Pela atitude que está mantendo, né? Então vamos continuar na resposta, que tem mais um trecho aqui, ó. Pode ser considerado suicídio aquele que a abraços com a maior penúria se deixa morrer de fome, né? A gente já viu aqueles que levam a pessoa a isso, aqueles que não ajudaram, né? Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido. Se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Aí, estão vendo, pessoal? Aí é a parte da pessoa, é o lado dela, né? Que ela não vai ser totalmente absolvida, porque faltou a firmeza para ela, faltou a perseverança, ela não usou toda a inteligência dela para sair do atoleiro. Podia ter tentado, podia ter buscado e não buscou. Então, essa é a responsabilidade da pessoa, tá? Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Tá? Então aqui um agravante aqui, ó. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for, quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Então aqui tem esse agravante aqui, né? Tem essa situação aqui mais séria, que é o fato da pessoa não buscar ajuda, não buscar trabalho, não buscar uma solução por orgulho, por medo do que vão falar, né? Por vergonha de ter que trabalhar, trabalhos braçais. Então a pessoa se entrega inerte e se deixa mortificar. Tá? Então aí é mais sério ainda, porque
Na verdade, a pessoa está fazendo isso não por fraqueza ou por depressão, na verdade é o orgulho mesmo que está impedindo ela de sobreviver, né? Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta, e que vos volta as coisas assim, que vos volta as costas, assim precisais dele. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá, né? Então, aqui está dizendo, não haverá 1000 vezes mais grandeza em a gente lutar contra a adversidade, enfrentando essa cultura fútil e egoísta muitas vezes, né? É lógico, né, pessoal? Tem um grande mérito, né? A gente ser capaz de relativizar a opinião dos outros, relativizar os preconceitos sociais. As pessoas podem se queixar, as pessoas podem falar mal, mas quem vai ter que pagar as minhas contas sou eu, não é? Então, somente a mim cabe a decisão do que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, o que eu preciso ou não. E se alguém rir de mim, se alguém me criticar, problema é da pessoa. Porque o meu problema é sobreviver. O meu problema é ajudar a minha família, não é? Então, qualquer coisa que vem além disso, vem de uma forma inconveniente, né? É o julgamento que as pessoas fazem, né? É o Gandhi que fala, né? Tem uma das frases dele que fala assim que todas as pessoas podem estar te aplaudindo, mas se a sua consciência te disser que você está agindo errado, você não terá paz. Todas as pessoas podem estar falando mal de você, podem estar contra você, mas se você estiver bem com a sua consciência, você vai estar bem, né? Então é mais ou menos assim, a frase não deve ser exatamente essa, mas o sentido é esse, né? O que importa, logicamente, que a gente tem que analisar o que a sociedade está dizendo, se é justo ou não, mas acima de tudo eu tenho que observar a minha consciência, né? Então vamos ver a pergunta 948 aqui. Vamos lá, nós temos um tempo ainda, né? É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O que vocês acham? De um lado, aquele que se suicida por desespero, né? E por outro, aquele que quer escapar à vergonha de uma ação má. Certo? E aí, pessoal? Né? O que vocês acham? Na verdade, os dois parece que caem num certo desespero, né? O desespero de escapar à vergonha de uma ação má e o desespero, outros desesperos que existem, né? Na verdade, eu acho que eles estão muito próximos aí, não é? É tão reprovável como o que tem por causa do desespero, o suicídio daquele que procura escapar da vergonha de uma ação má, né? Vamos ver a resposta aqui. O suicídio não apaga a falta, não é? Tá certo, né? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Né? Por isso que o suicídio não vale a pena em momento algum, não se justifica em momento algum, não é a melhor decisão nunca, é a pior decisão sempre. Porque nunca vai atenuar os males, nunca vai atenuar as faltas, só vai potencializar. Vai potencializar socialmente, vai potencializar espiritualmente, vai potencializar fisicamente, não é?
Então, é a pior saída sempre que existe, tá? Qualquer outra atitude vai ser melhor do que essa, tá? Então, é tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar da vergonha de uma ação má, né? Resposta: o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Tá? Então, olha, quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências, né? Então, é uma coisa que a gente deveria ter, né, essa noção exata de, olha, fizemos tal coisa agora, então vamos encarar as consequências, né? Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Gente, escamotear, fugir, negar, só aumenta o problema. Nós temos muito dessas coisas dentro de nós, coisas que a gente não se permite nem enfrentar, por vergonha de falarmos para nós mesmos. Não é nem para os outros, é para nós mesmos, de enxergarmos. Só que negarmos dentro de nós, fugirmos dentro de nós, só faz por aumentar o problema, porque aquele quisto, aquele núcleo que está dentro de nós, ele vai, a gente gasta muito mais força para mentir, para fugir, para negar, do que enfrentando. Isso é uma coisa interessante da gente pensar. A gente gasta muito mais energia fugindo de algo, negando algo, né, do que enfrentando esse algo dentro ou fora de nós. Tá? Então, quando a gente nega, a gente deixa que aquilo vai corroendo, vai aumentando a área doentia dentro de nós. Vai aumentando o problema. Né? Então, vai absorvendo mais energia com o tempo. Vai consumindo mais energia. Né? O Joel, quem pensa que acaba tudo na morte tem uma triste realidade depois. Verdade, Joel. Aval, isso só aumenta os nossos débitos. Assim, por pior que seja o problema, temos que enfrentar. Joel, mas não é fácil assumir os próprios erros. Precisa muita oração e coragem. Né? A Maria, nem todos têm o bom discernimento. Parece que fica cego e não vê nada. O Joel, deixa o problema criar um tamanho que não é real e não vê saídas, né? Então isso acontece muito, né, pessoal? É uma das coisas que a gente mais faz no nosso psiquismo, é isso. É fugir, colocar as coisas embaixo do tapete e vamos em frente, vamos que vamos, fé em Deus e pé na tábua, né? E vai colocando as coisas embaixo do tapete, né? Só que chega uma hora que o tapete vira uma montanha já, né? E a gente, por falta de enfrentamento, né? Na verdade, quando há essa fuga pelo suicídio de fora, é porque já houve um longo período de negação de certas dificuldades por dentro. E por isso que a gente está falando desse negócio de colocar embaixo do tapete, porque essa atitude de fora já é o resultado final de um longo processo de autonegação, de fugas interiores, e agora a pessoa tem uma fuga exterior, através de uma atitude drástica, né? Errada, equivocada, né? O Joel, por isso é importante que todos conheçam a Boa Nova, né? Isso aí. Inclusive, né, o autoencontro é libertador. A Boa Nova é libertadora, né? Jesus, ele nos trouxe a sua mensagem de libertação. Nos autoconhecermos, nos auto-perdoarmos, nos auto-identificarmos é libertador, uma atitude libertadora. Né? Então, o Evangelho nos ajuda a nos libertar, só que de maneira responsável, né? Não fugindo. Né? Às vezes a gente tem essa falsa ideia de liberdade através da fuga. Né? Meu Deus do céu. Oi, pessoal.
Oi, som ok? Estão me ouvindo, né? Tá. Espera aí só um pouquinho, pessoal. É que tinha uma pessoa que me chamou para outra sala aqui, eu achei que era só um PVT, mas a pessoa me chamou para outra sala, eu fui abduzido. Fui abduzido aqui para outra sala. É, né? Pois é. Então vamos lá, vamos ver aqui. E aí no enfrentamento, só para a gente concluir, no enfrentamento, é, porque a gente vai criando um monstro, né? A gente foge, que nem o diabo da cruz, né? A gente foge do autoencontro temendo a justiça, temendo a consciência, temendo... Mas, gente, esses fantasmas que a gente cria, isso aí tá tudo errado, isso aí não é assim, não é um bicho de sete cabeças, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Essa fantasia, o ego, ele cria, ele chama a imaginação e cria um bicho assim enorme e faz a gente ficar com medo, a gente nega, né? Então, na verdade não existe isso. Nem o pensamento da justiça de Deus não deve fazer a gente fugir. Até porque quando a gente enfrenta, a gente vê que a justiça de Deus é mais branda do que a gente imaginava, muito mais misericordiosa, tá? Não é aquele bicho terrível que vai nos perseguir, não. Mas isso se a gente se enfrentar, se a gente tiver a honestidade, tiver, né, a confiança e a gente enfrentar, a gente vê que a misericórdia divina é infinita, que o perdão divino é constante, né? Então, isso ajuda para que a gente enfrente mais, né? A Maria, o problema é do tamanho que damos. Exatamente, Maria. Nós que damos um caráter sombrio, assustador, né? Porque o ego quer que a gente fuja, o ego foge, o ego imaturo, ele foge. Então ele cria, ele chama a imaginação para criar um monstro, né? Para justificar as nossas fugas, né? O Dudu Ale, Dona Ivone Pereira, passou por vários suicídios e hoje é um espírito iluminado, traz-nos lições e ensinamentos edificantes através de suas leituras. Como se explica isso, já que um suicídio já é demais e mais de um seria terrível para o espírito? Então, Dudu, ela passou por várias experiências e sofreu com várias experiências, tá? Ela passou por várias experiências de suicídio e sofreu as consequências dessas várias experiências, tá? Às vezes a gente vê um espírito de luz e a gente dá a impressão que saiu do nada, né? Dá a impressão que foi a graça divina, né, que o fez iluminado, né? Mas não é, não existe magia, não existe saltos, né? O que existe é esforço, é a lei de ação e reação, o que existe é conquista. Então, a Dona Ivone, ela fez por merecer, ela quitou os seus débitos. A gente não sabe, eu não sei dos débitos dela, então não dá para falar. Mas ela vem trabalhando, né? Certamente por estar na posição que ela está hoje, tá? Seja ela qual for, tá? Não há injustiça, né, Dudu? A misericórdia divina concede que nós erremos e consigamos nos reabilitar. Isso a misericórdia divina concede. O que ela não concede é uma injustiça, uma graça que seria um privilégio para um e não para o outro. Tá? Isso não existe na lei divina. Né? Privilégios não existem. O que existem são concessões de oportunidade, né, Dudu? Existem concessões de oportunidade de refazimento, de reerguimento, de reestruturação, né? E nenhum de nós vai se elevar sem passar por essas etapas, né? Todos nós passaremos por essas etapas. Cada atitude nossa, positiva ou negativa, nenhuma delas se perde. Nenhuma delas se perde. Tudo é trabalho. Aqueles que podem, pagam com trabalho. Dona Ivone tem preferido trabalhar. André Luiz tem preferido trabalhar. Nós podemos preferir trabalhar, ao invés de ficar apenas sofrendo.
Então, acho que aí está aquela questão assim, ó, você quer pagar com a dor ou com amor? Ah, eu quero pagar com amor. Falei, então vamos trabalhar, filho, arregaça as mangas aí, vamos em frente. Agora a pessoa que não quer amar, acaba pagando com a dor. Aí é só sofrimento mesmo, né? Então eu acho que aquela frase do Emmanuel é muito importante. Olha, quando a cobrança vem e pega o trabalhador trabalhando, e pega a pessoa trabalhando, a execução da dívida fica suspensa por tempo indeterminado. Se na época da cobrança o cobrador pega a pessoa trabalhando, a execução da dívida fica suspensa por tempo indeterminado. Porque ela está pagando com amor. Ela está pagando com amor. Tá? E é isso que Deus quer. Deus não quer o nosso sofrimento, quer que a gente ame. A grande lição da vida é o amor. É o amor, né? Então essa é a grande lição da vida. Não é? Só o que Deus quer é que a gente ame. Agora, quando a pessoa se recusa a amar, aí não tem outro caminho, a técnica é diferente. Aí vem as dificuldades para sensibilizar a pessoa, né? A Catita colocou aqui. Outra pergunta. Álcool é suicídio? Utilizar o álcool, né, de uma maneira abusiva é um suicídio inconsciente. Quanto mais a pessoa sabe dos danos do álcool, mais consciente é esse suicídio. Tá? Certo? A Catita falou, por que uma pessoa de 21 anos, linda, bom astral, um dia mete um tiro na cabeça, sem vícios, etc. Pergunta aqui na Terra, né? Então, Kátia, tem casos que realmente espantam pela falta de justificativa, né? E às vezes esses casos podem ser explicados pelo processo obsessivo. Às vezes uma obsessão pertinaz, como por exemplo no caso do livro Grilhões Partidos, né? do Manuel Filomeno de Miranda. Tinha uma moça, filha de um general, né? Que estava no aniversário dela, ou do pai dela, se eu não me engano, no começo do livro, né? Tocando piano, bela e formosa, tinha sido uma boa filha até então, não teve problema nenhum, uma pessoa prendada, equilibrada, tal, tocando piano lá, de repente ela para de tocar o piano, avança para o pai dela e começa a esbofetear o pai dela. E a partir dali ela entra num desequilíbrio tamanho que eles chegam a ter que interná-la. Foi assim, do nada. Né? Mas aí desenvolve, é um livro muito interessante de ler, Grilhões Partidos. E aí desenvolve toda a história do livro tentando ajudar a moça. Aí tem todo um processo de obsessão. Né? Só que até então não havia. Só que o espírito, quando se aproximou dela, grilhões partidos, tá? O espírito, quando se aproximou dela, foi imediato. Ele encontrou uma tal facilidade de influenciá-la que a partir dali ele grudou nela ali e agredia o pai, e se agredia, e foi parar no hospício, né? E aí depois eles atendem esse espírito, eles ajudam, eles vão tentando recuperar a moça melhora e tal. Tá? Não vou contar o livro aqui, senão vocês vão brigar comigo, né? Mas veja que foi uma coisa assim de uma hora para outra. Então tem pessoas que às vezes nos relatam que de uma hora para outra aparece aí um comportamento diferente, aparece um vício aí vindo do nada quase, né? Ou uma atitude de tentativa de suicídio, né? Por quê? Porque às vezes certos espíritos encontram a gente e quando nos encontram é tão rápido o processo e é tão profunda a influência que a gente perde as rédeas, vamos dizer assim, né? Mas isso tem causas kármicas, tá? Não é à toa que o espírito chega de uma hora para outra e se aproxima e se apodera de nós. Aí tem causas kármicas, né? E nesse livro tinha uma relação, sim, dela com o espírito, do pai dela com o espírito, né?
Aí é uma situação toda aí que eu não vou entrar, tá? Sempre há uma razão, sempre há uma justificativa. Às vezes a gente não entende, mas sempre há uma causa. Nada vem do nada assim, tá? A Kátia aqui, ó, justifica a doença alcoólica como a Organização Mundial de Saúde faz, ou são entes que já foram? Então, isso aí são questões, Kátia, que são questões complexas, né? Existe uma doença, sim, né? O alcoolismo é uma doença, só que é uma doença que não é uma doença que nós pegamos, é uma doença, fomos contagiados, não. Nós desenvolvemos isso dentro de nós através do nosso comportamento, né? Se eu me permito um determinado hábito, eu estou dando margem para desenvolver uma consequência desse hábito, né? Às vezes até milenar, porque às vezes a pessoa perde várias encarnações pelo alcoolismo. Então não é só um problema de agora, é um problema já de várias encarnações. O álcool, pessoal, é a maior droga de todos os tempos. Inclusive a droga mais enraizada na população mundial é o álcool, porque está enraizado nos nossos inconscientes, né? Porque o ser humano, desde que se conhece por gente, ele faz uso do álcool. É a pior droga, é a mais enraizada, né? Está no nosso inconsciente. Quase todos nós tivemos já problema com álcool, né? Então Pessoal, já passamos um pouquinho aqui, peço desculpa para vocês, mas temos que finalizar, tá? Então, um grande abraço, obrigado pela presença, obrigado pela ajuda aí na área de texto, tá? Obrigado também aos nossos irmãos no Facebook e um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, até mais.